caro, porque o cara tem que fazer todos os movimentos da rédea. Quais são os 7 movimentos da rédea? Como é que você ensina o cavalo a ladear e quais são outros exercícios ou flexões que você consegue associar diretamente com um benefício na carreira do boi? Uma Hum. coisa sobre a porteira que eu não gosto dos meus cavalos. O pessoal deixa o cavalo assim, ó, com o pescoço todinho É, envergado. também não, também Eu não. acho que o cavalo fica muito sem força, o cavalo fica sem saber o que ele está fazendo, sem saber o que vem ali. É, Até, eu, até, uhum, até os cavalos, eu costumo dizer, eu gosto dos meus uhum, cavalos, sempre na carreira de boi, na posição 15 ou 10 para meio-dia. que é Sabe só o um ponteiro pouquinho. assim? Uhum, Sabe o é, ponteiro assim, 10 para meio-dia? Só meio uhum, assim. só o um- um- focinho, assim, eu também. É um pouquinho, assim. É o mesmo grau da porteira, é o mesmo grau que eu procuro nos cavalos, de linha reta para dessa forma. Eu não gosto que o Uhum. cavalo dobre demais, porque quando o cavalo tá dessa forma, ele entra certo no boi. Ele entra um pouco com a paleta e depois ele entra com o corpo todo e aí você domina melhor o boi. E uma coisa que Se eu bem que observei é que, geralmente, quando o cavalo que vem dobrado demais, eu não sei porquê, mas a tendência é quando ele vai sair, de alguma forma, ele alinha o pescoço para depois ele virar. Então é, ali ele já perdeu um não é- tempo. não é- a gente tá, sabe como? Aquele efeito do racho, tá puxando o pescoço dele para o lado e ele tá vendo. Na hora que eu solto, ele vai alinhar para depois pensar em abrir. Uhum. Isso é notório. É. Talvez, porque toda regra tem sua exceção. Um ou outro cavalo Uhum. não faça isso, normal. Ele adquiriu O hábito de sair o assim hábito mesmo. ou até a habilidade, né? Vamos dizer que ele adquiriu um Habilidade, né? habilidade, ele tem essa habilidade de não esticar de volta. Mas, Uhum. gente, a gente tem que entender que cada cavalo tem um sistema, a gente tem que procurar a melhor forma de cada cavalo, E não faço da até porque, exceção a regra. E não faço da exatamente, exceção a regra. uma regra. Isso. Exato. Eu costumo Perfeito. dizer, eu costumo dizer Uhum. que o cavalo, a gente tem que se moldar o cavalo, e não o cavalo moldar a gente. Uhum. Eu tenho que ver até onde eu posso melhorar ele e até onde eu posso deixar ele da forma que ele age naturalmente, né? Ô, Júlio. Porque tem uma coisa assim Uhum. entre incomodar e atrapalhar. Tem coisas que incomodam a gente, mas não atrapalha. Sim. Uhum. Então, se só me incomoda, não atrapalha, por que eu tentar mexer? Uhum. Que seria um Entendeu? exemplo do cavalo olhar, por exemplo, para dentro do boi? Seria isso? Assim, Não. um cavalo que eu vou tentar mudar isso, porque se ele olha para dentro, consequentemente ele vai abrir a garupa, então já está atrapalhando. Ele vai abrir em Uhum. dois tempos, Uhum. né? Porque Uhum. se ele está atravessado, na hora que ele olha para dentro, ele atravessa a garupa, não tem como não atravessar a garupa. Aí Aham. já é uma Aí ele questão vai que ter que. atrapalha. Isso, Uhum. aí ele vai abrir em dois tempos. Como? Ele vai dar o primeiro passo, o passo ficar reto, alinhado, para depois o passo para abrir. Uhum. E a garupa dele Vai estar está aberta. provavelmente desalinhado, aberto. Uhum. Aí seria um caso que está atrapalhando. E Qual seria um não exemplo desse aí que você nos incomoda? o caso do cavalo com a cara dobrada demais, ele não aceita. O meu cavalo quer correr com a cara reta. Eu Uhum. quero dobrar ele e sempre que eu dobro não dá certo. Mas Aham. ele com a reta não está atrapalhando ele porque o corpo dele está alinhado paralelo com o boi. E é mais porque é bonito, né, cara? Às vezes. Exatamente, exatamente. É bonito É, demais, cara. mas eu tentei até certo ponto, que eu vejo que eu não consigo, e ele só quer daquela forma, então Uhum. só tá a mim, só tá a Entender e mim, adaptar, né? É o que isso, ele quer, ele faz melhor assim. Uhum. exatamente. Se eu boto para fora, ele não abre, ele não quer ficar daquele jeito, eu tô criando uma briga contínua com ele, para ele ficar dessa forma sem ele querer, eu vou deixar de ser o treinamento uma coisa satisfatória para Uhum. ser chato e vou estar cobrando todo tempo se ele não, Uhum. entendeu? Eu digo dessa forma. Ô, Júnior, e é, é bom que eu gostei que a nossa conversa tá indo assim, tá indo fundo em alguns pontos e tá abordando de forma geral também. Um dos exercícios, por exemplo, vou dizer assim, não sei se você chama de exercício flexão, que é ladear, que é, por exemplo, esse é dos exercícios que eu entendo que tem efeito. Por quê? Quando eu vejo muito curso, eu estava até vendo muito sobre controle de velocidade e uns vídeos dos americanos, é, e geralmente é head ou três tambor que eu vi. Então tem muito exercício ali que eu não consigo associar com a associação do exercício da flexão com um benefício direto numa carreira de boi. Tem coisas que eu não. E, e quando eu não associo, eu tendo a não acreditar, né? Então, ladear eu vejo, porque realmente o cavalo faz essa diagonal para empurrar o boi, ele
você trabalha essa questão na cancela, você trabalha essa questão quando vai empurrar o boi. Então, é um exercício que eu consigo associar com benefício direto na vaquejada. Então, a primeira pergunta é como é que você ensina o cavalo a labiar e quais são outros exercícios ou flexões que você consegue associar diretamente com um benefício na carreira do boi? Aí, Levi, lembra que eu falei da base perfeita? Uhum. Quando eu falo a base, é a base de rédea mesmo. Porque a base de rédea, ela foi criada baseada nos movimentos do boi, lá nos Estados Unidos, Ok. certo? Todos os movimentos que é feito na rédea Uhum. têm relação com o boi, desde o Ok. spin, certo? Ok. Uhum. Porém, o que eu falo de uma base perfeita, ele tem que fazer tudo. Não com o grau de dificuldade que eles exigem na rédea. Ou velocidade, que, sei lá, A spin com velocidade. velocidade, o grau de perfeição, São. né? Uhum. Uhum. Coisas como aquele relaxamento do cavalo, aquela cabeça baixa, beleza. Eu Uhum. encaro que o cara tem que fazer todos os movimentos da rédea. Quais são os 7 movimentos da rédea? Spin, recuo, círculo, controle de velocidade, certo? Uhum. Parada, troca Uhum. de mão. Troca de mão, eu devo ter esquecido de algum aí, porque são muitos. Uhum. Então, tá. Depois a gente pode pontuar esses movimentos, mas são todos Beleza. os movimentos da rédea. Ok. Aí existe uma coisa diferente entre manobras e exercícios. Uhum. Eu tenho as manobras que eu executo na rédea e tem os exercícios que fazem ele melhorar essas manobras. Ok. E tem uma coisa chamada, se tocou aí, flexionamento. Uhum. Esses flexionamentos são de extrema importância. Uhum. Os flexionamentos são os alongamentos e fortalecimentos da musculatura, Ok. certo? Uhum. O que O ladear acontece? seria o quê, na sua Hã? concepção? Ladear O seria um ladear, o flexionamento ou ladear uma seria manobra? um exercício, não uma manobra. Um exercício. Ok. Um exercício. Um Uhum. exercício para melhorar manobras, certo? Tá bom. Ok. Flexionamento são dois tipos de flexionamento. No meu Uhum. entendimento, não estou dizendo que isso é regra, não. Ok. Certo? Uhum. Flexionamentos são lateroflexões, Uhum. certo? Que é os flexionamentos laterais são aqueles círculos pequenos com cedência à perna, Ok. certo? E a flexão frontal, que é o cavalo reunir de trás para frente. O que é que Uhum. muita gente faz de errado? Puxa o cavalo de frente para trás. Eu não posso fazer isso. E dessa Uhum. forma eu estou pesando na frente do meu cavalo. Eu estou deixando o cavalo pesado de frente. Uhum. É como se eu pegasse a frente dele e trazesse para os Pra pés. frente, pros pés. Uhum. Eu estou trazendo ele da frente para trás. Eu não quero isso. Eu quero que a coluna dele é dessa forma, né? Uhum. Eu quero que Uhum. eu pare minha mão na frente e o que entre seja o posterior. Ok. Ele faz o engajamento e aí ele consegue fortalecer todo o dorso lombo. Perfeito. A Uhum. gente precisa saber, Aécio, que todo esqueleto, para ser forte, ele tem que ter músculos. Uhum. E Uhum. a gente precisa trabalhar esses músculos. Ok. O cavalo tem um músculo muito importante na espinha dorsal, que é o músculo longíssimos, que é o longíssimo dorsal, que ele Uhum. pega da ponta da nuca e vai até a Uhum. ponta do ramo. Ok. Como é que eu vou trabalhar esse músculo? Através de flexionamento. E esse músculo é o mais importante, que é onde fica a nossa cela, é onde ele equilibra toda a espinha dorsal do meu cavalo. Então, aquela cultura que o pessoal diz que quebrar cavalo por lado amolece, deixa bamba, não, ele fortalece, Uhum. Ok. certo? E a partir do Uhum. momento que eu viro para o lado esquerdo, eu estou Uhum. contraindo toda a musculatura do lado esquerdo do meu cavalo e alongando a do lado direito. Ok. E quando eu inverto, eu faço o contrário. Todo músculo agônico, ele tem um músculo antiagônico em movimento. Então, a gente precisa trabalhar Uhum. os dois conjuntos de músculos. Uhum. Não é diferente do cavalo. Eu estou falando isso porque eu estudo um pouco de biomecânica, que é super importante. Super importante, sim. Todo Perfeito. mundo tem que estudar a biomecânica do movimento do cavalo para Uhum. entender por que se faz os movimentos, ao invés de Uhum. criticar. Uhum. Isso me atrapalhou certo tempo, porque logo no começo eu ouvia essas conversas de alguns treinadores e quis seguir. Uhum. No final eu vi que não era dessa forma. Perfeito. Então, Oh, eu comecei a estudar e perceber uhum. que era de importância eu voltar a fazer o que eu fazia antes. Então, Uhum. Deixa eu te você falar. entendeu? Por exemplo, é mais essa minha questão de associação mesmo, para vaquejada. Por exemplo, o spin, talvez eu até vou dizer que não sei se eu estou usando o spin da forma correta, mas o spin seria eu apoio meu posterior e eu faço o cavalo mover com as mãos. Isso, isso. De O uma forma spin, de.
de rotação. O spin no contexto da rédea é a menor volta que o cavalo pode fazer em torno do seu próprio eixo. Ok. Então, Okay? Eu esqueci de falar do rollback. Outra manobra, o rollback. Pronto, então é isso minha dúvida, por exemplo. Se o spin é essencial, qual seria o uso direto? Ou um exemplo que a gente veja na vaquejada do spin? Porque o rollback, seria não o 360, em torno do seu eixo, o 180, eu consigo ver no trabalho do esteira, correto? Sim. Mas tipo o spin, assim, por exemplo. Pronto, o spin, o que é que eu vou melhorar de fundamento do cavalo? A frente, eu vou deixar meu cavalo com a frente mais leve, a rédea queimando no pescoço. Eu só tenho um rollback bom se eu tenho um spin bom, porque a rédea está queimando no pescoço do cavalo. O que é a rédea queimar? Na hora que eu encosto a minha rédea no cavalo, ele sai rápido. Então, se eu não tenho um cavalo que espina bem, se eu não tenho um cavalo que apoia no posterior para espinar, que passa uma mão na frente da outra, ele passa a mão para trás, que esse fundamento no spin, eu não vou ter um cavalo de back bom e nem de uma verta rápida. Porque lá, quando eu ensinar ele a sair, eu vou pisar meu pé no estribo, lembra do degrau da escada? Vou abrir minha perna, pisar com força, trazer ele a rédea queimando no pescoço. Então, essa queimada de rédea é que vai ser importante, para ele sair cada vez mais rápido, com habilidade. Então, o spin estaria trabalhando na sensibilidade da rédea no pescoço para indicar mudança de direção. Exatamente, para ensinar meu cavalo a apoiar mais no posterior e trazer sempre uma mão na frente da outra. Perfeito. Perfeito, eu entendi. E agora na questão por exemplo, do exercício de ladear, como seria que você vê o exercício de ladear correto, que o cavalo faça a diagonal com força? Como seria a questão dos pés posterior? Você tocou aí, por exemplo, o ladeamento é um exercício que a gente usa na vaquejada de forma em movimento. É a mesma coisa do spin. O spin a gente ensina parado. Como o ladeamento, a gente ensina ele parado para poder ele sair da pressão, não é isso? São dois exercícios que vai ajudar muito na vaquejada. Porque você não vai pegar um boi na porteira, o boi parado, por se ladear parado na lateralidade. Ele sempre vai andando para frente e correndo. Ou andando para frente e para o lado, não é isso? Fazendo força para frente e para o lado. É uma diagonal, exatamente. Eu uso muito a diagonal. O cavalo que faz diagonal, ele ladeia. Porque eu ensinei ele a sair da pressão da minha perna. Perfeito. E eu já ensino ele a sair da pressão da minha perna desde os flexionamentos de cedência à perna, que é aquilo que eu falei das lateroflexão. Então, uma coisa vai relacionando a outra. Ok. Certo? Faz mais sentido para mim agora. Eu não posso chegar num cavalo que não tem a lateroflexão no meu sistema de treinamento. Eu acredito. Eu vou ter mais trabalho no cavalo que não faz um flexionamento, eu botar um ladeamento, certo? É melhor ensinar ele primeiro o flexionamento lateral, a cedência à perna, e quando eu botar para ele ladear, vai ser automático. Eu não vou estar rosetando meu cavalo, eu não vou estar fazendo nada disso, porque ele sabe sair da pressão da minha perna desde a lateroflexão aqui, dos flexionamentos diários que eu faço no meu cavalo. Perfeito. Porém, é preciso saber a hora certa de fazer esse movimento, entendeu? Tá. Eu separo doma e treinamento. Ok, eu quero saber mais. Qual é a separação? Doma e treinamento. Doma e treinamento, ou seja, eu primeiro domo meus cavalos, depois eu treino. Antigamente eu já domava treinando, então tem uns cavalos com muita forma, porém com pouca habilidade. Tá. Depois que então, o que seria treinamento? Seria já no boi? Seria o quê? Não, o treinamento é o próprio treinamento de rédea mesmo. De rédea, ok. A base de rédea. Ok. A doma seria eu ter segurança para montar meu cavalo, sem me oferecer risco, né? Ok. Cair e tudo. Eu tenho o controle de velocidade, que é ele andar de rédea solta, trocar de rédea solta. Massa. Parar, recuar, direita, esquerda. Com perfeição. Perfeito. Então você masterizou a base da doma. Isso é a doma. O cavalo domado ele tem que fazer isso. Ter o controle de velocidade, ir para frente, para trás, esquerda e direita. E parar também, né? Parar. Perfeito. A parada é diferente do esbarro, né? O esbarro já é um treinamento. A parada é você ensinar ele a parar, se pegar no arreio. Quando a gente faz o controle de velocidade, você já tá ensinando ele a parar. Porque se você bota a primeira, segunda, terceira, depois você volta. Reduzir até parar. Né? Aí, depois que ele sabe parar, ou que ele faz esse processo de controle de velocidade, ele já sabe parar bem na hora que pega no arreio. Aí eu vou pro treinamento. No treinamento, aí eu começo com os flexionamentos, lateroflexão, flexão, aí eu vou fazendo
cada treinamento dessas manobras de vaquejada, ou de rédea, que é Ok. rollback, círculos, essas coisas Hum. todas, sabe? Ô, Júnior, e, por exemplo, depois que meu cavalo tivesse domado e ele sabe fazer isso tudo, você acha que, por exemplo, pôr um boi lento para o cavalo ir se aproximando, o cavalo andar ao lado dele, seria muito rápido? Ou porque o que eu quero trazer isso porque teve animais lá que, que foram animais que se acostumaram com o boi e Isso. são e esses animais eram melhor de correr do que animais que tinham uma rédea danada, porém não eram acostumados com o boi, que ao estar com o boi eles sempre mudavam o temperamento, eles não obedeciam a rédea. E os animais que não tinham rédea corriam no ego, cara, que se você montasse, meu pai odiava até andar nela, que era até para andar. Porém, ela ficava no boi. Ela sabe, ela tem uma posição de boi que poucos cavalos que eu montei têm. Ela ficava no boi, ela não ficava caída no boi. Ela ficava aqui e segurava o boi reto. E até uma coisa que me levou a pensar sobre um cavalo que baixa muito a linha da nuca, que eu não gosto. Ela era ereta, só que não tinha arreio de nada. Porém, desde nova, foi acostumada com boi, foi acostumada a andar com boi. E eu fiquei nessa dualidade. Será que até a forma que bota com boi também, mas será que eu preciso realmente finalizar o treinamento para ter conexão do cavalo com boi? Levi, assim, o que eu vejo, né? Aham. Eu vejo que tem vários caminhos de você chegar em vários lugares, por exemplo. Tem Sim. caminhos mais longos, mais rápidos, mais difíceis, caminhos Uhum. mais fáceis, né? Uhum. Para chegar onde eu tô, onde você tá, existe Uhum. várias formas de chegar até aí. Sim. Uhum. Talvez no Brasil, acho que dá até para a gente ir andando. Sim. Pode ir de avião, que é mais rápido, pode. Eu tenho colegas de trabalho que trabalham nessa linha que você falou. Ele Uhum. domou, ele já bota a bridão, bota do lado do boi, Uhum. certo? Eu tenho colegas que ensinam as manobras, bota do lado do boi. Uhum. Eu tenho colegas que. E todos eles têm resultado, viu, gente? Uhum. E a gente tem um grupo de doma que Uhum. tem todos os treinadores do Brasil. Vou citar aqui alguns no grupo, Sim. por exemplo. Uhum. Igor, Juvenal Vieira. E a gente discute muito assuntos. E cada um Perfeito. tem um sistema diferente de Ok. trabalhar. E todos eles têm resultado, Uhum. certo? Assim, talvez um mais rápido, Uhum. talvez um mais perfeito, um mais Uhum. lento, mas que tenha o mesmo resultado, um resultado bom. Então, Uhum. eu acredito que a apresentação do boi é muito importante. Uhum. Independente que seja quando você doma, certo? Uhum. Ou quando quando você já define um arreio fixo e bota, que é o meu caso. Eu Uhum. trabalho nessa Ok. linha. Porque Após eu o acredito treinamento, seria, né? pós treinamento tudo. Ô, Mas o que é Júlio, que eu acho importante? O tem que um é que eu ponto acho importante? importante que eu acho, como apresentar. Porque eu falei com uma pessoa, eu disse, cara, é, como é que não foi como se apresenta, mas já que a gente tá falando dessa forma, a apresentação do cavalo pro boi. Uma apresentação de um boi manso num redondel é uma. E você dizer, não, eu vou buscar os bois, eu mexo com boi, com cavalo. Para mim é pior. Por quê? Porque você tá sempre forçando, você tem que domar boi, você tem que fazer que o cavalo corra atrás, você não tem controle do boi, geralmente é no campo aberto. E quando você tem no redondel, cara, um boi manso no redondel, a tendência é que você não tem que exigir demais. Vai ser assim, tipo, alisa ele, vai tudo sob controle. E no campo, que a gente pensa, que muitas pessoas pensam que seria melhor, para mim talvez tenha um efeito contrário, entendeu? Então tem essa É, questão de como apresentar também. os dois eu acho extremamente importante, certo? Uhum. Tem cavalo que tem calcência, ele já liga direto no boi. Tem cavalo que não. Que não. Uhum. Você pode botar eles dentro do campo fechado e trilhar ele atrás dele, que é a mesma Uhum. coisa que a gente faz quando vai buscar no pasto. Só Sim, que muita gente às vezes não tem o pasto e nem os bois para estar traquejando todo dia. é verdade. Eu aqui no meu caso, Uhum. o início, eu sempre vou com outros cavalos, certo? Uhum. Buscar os bois com esses poucos. Sim, Eu faço isso durante 15 dias, ok. certo? Eu vou buscar os Uhum. bois, montado com outros cavalos e ele seguindo. Seguindo. Quer dizer, ele não vai reunir os bois. E sim, ele Uhum. vai tocar o boi, que seria o mesmo trilhamento. Só que Ok. de uma forma mais natural, entendeu? Uhum. Uhum. Mas, como você falou, tem gente que faz dessa forma, tem resultado. Eu não estou aqui para dizer que está Sim, sim. errado ou Não, tá errado, aham. né? É os caminhos. Eu trabalho Uhum. dessa forma, eu acho interessante, porque é uma forma mais natural.
A gente tira um Uhum. pouco da pressão, eu não gosto de colocar muito pressão na cabeça do cavalo, eu quero Do que ele faça o mais cavalo. natural possível, entendeu? Uhum. Para ele achar aquilo ali uma coisa muito boa. Ok. Passado desse tempo aí eu coloco o boi na pista, Uhum. vou fazendo esse trabalho de trilhar, de botar ele atrás do boi. E o Uhum. boi, ele nos movimentos do boi. O boi vai para a direita, ele segue, o boi vai para a esquerda, ele segue. E aí, vai. E aí depois eu vou apresentando, eu vou encostando aos poucos. Ok. Chega uma hora que o boi para. Aí quando o boi para, eu consigo encostar do lado e ali eu dou descanso ele do lado do boi. Ok. Para O fazer que é que eu essa faço? associação de conforto Tá no banho. bom. Aí o que acontece? Quando acontece isso, eu tiro ele fora do boi e começo a trabalhar, fazer aqueles movimentos de zona de conforto, que a gente falou no começo da porteira. Ok. Trabalho, faço spin, boto para galopar, faço círculos, movo um pouco a garupa, entendeu? Uhum. Mover a garupa, que eu falo, é um desengajamento da garupa, que faz o posterior entre bem embaixo dele. Ok. Fica um pouco difícil a gente falar assim, às vezes, com umas Sem palavras. mostrar. Na edição eu vou Aí eu tentar faço esse colocar. Uhum. movimento, trabalho, aí eu vou, levo ele no boi e faço ele descansar do lado do boi. O que você falou no começo, um boi bom ajuda a gente demais. Então, não adianta você mexer em potro se você não tiver um boi manso. É verdade. Né, Uhum. Alisson? Sem Então, dúvida alguma. ele vai achar o boi uma coisa confortável. Pronto. Aí ele vai sempre procurar o lado do boi para ficar ali, que ali ele vai livrar de todas as pessoas. Perfeito. Eu tenho até um vídeo no YouTube falando Aham. sobre isso, questão da apresentação ali Tá. na pista. Perfeito. Me manda o link. Aí eu ponho o Foi? link na descrição. Aham. Pronto. Sim, sim. E aí eu Perfeito. trabalho dessa forma. Ô, Júlio. Mas tem amigos que trabalham desse outro jeito e tem resultados. Uhum. Porque eu me questionei muito, por exemplo. Lógico que, igual você falou, tem um caminho, sempre vai ter um caminho mais rápido e mais lento. Mas por que essa égua teve tanto, apesar de não ter rédea, não sei se foi o call sense dela, não sei. É, E a gente comprou ela bem nova, com 4 anos, porém a égua sabia correr um boi demais. Tinha posição para correr um boi. E rédea, zero. Enfim, tem essas exceções, né? Não pode fazer da exceção tem, a regra, né? com Mas certeza. eu fiquei curioso por o que é que essa água passou, ou como foi esse treinamento dela de correr boi, que ela já derrubava quando a gente comprou, porém não tinha rédea. Mas sabia correr É, um boi como poucos cavalos. É quando eu não tinha interessante. tanto conhecimento, quando eu não tinha tanto Hum, conhecimento, eu peguei um cavalo campeão de rédea, botei no boi e disparava. disparava também. É doido, né? Não faz sentido. Mas quando a gente vai entender, Uhum, é a questão do controle de velocidade. Se eu garro na boca dele, outra coisa interessante. uhum, Eu faço muito esse comparativo nos meus cursos. uhum, Se você tem uma ladeira grande, você está com um caminhão carregado, certo? uhum. 16 Pode toneladas. disparar. Aí você pega no freio e segura no freio. Quando você chegar Uhum, lá no meio da ladeira, você não tem mais freio. uhum. Ele gosta muito de apoio. Se você der apoio a ele, ele escora no arreio e vai embora. E Perfeito. o cavalo de rédea e a rédea que a gente faz hoje, a gente deixa o cavalo muito à vontade, muito solto. Então, quando Uhum, eu pego no arreio, que eu seguro, ali vai esquentando a lona, esquentando a lona, esquentando a lona de freio, daqui a pouco eu não tenho mais freio. Então, uhum. eu gosto de pegar meu cavalo, mostrar a pressão e dizer, você vai ficar aqui do lado do boi, eu alivio. Se ele quiser Quando, passar do quando boi, ele eu pego. apoiou. Eu não posso dar apoio ao cavalo, porque se eu der apoio é um ponto ele mergulhar, dele fazer Oh, aquele peraí, não ponto. pode dar o apoio ou você dá o apoio? Não, eu não dou apoio. Ah, Talvez eu possa dar o apoio em alguns cavalos na hora de soltar no calco, que a gente fala de encher o balão, né? Dar uhum. aquela pesada no arreio para ele criar aquele bordão, se armar, a coluna dele dar aquela endurecida para ele pegar o peso. Mas no Mas no controle, meu. eu fiquei curioso, por exemplo. Esse apoio seria o quê? Por exemplo, eu entendi o apoio, meio, não sei se eu entendi. Porque quando eu tento sair, eu deixo o cavalo, por exemplo, naquele modo do boi que ele justou ali, Aí eu ele para mim fogo